Hoje a gente vai mergulhar em uma das palavras mais poderosas e talvez mais complexas de todas: liberdade. O que será que ela significa de verdade? Parece uma pergunta bem simples, né? A gente logo pensa em direitos individuais, em poder fazer o que se quer sem ninguém interferir. Mas e se essa resposta que parece tão óbvia não for a única que existe? Pois é, acontece que essa ideia de liberdade, que soa tão natural para muita gente, é na verdade uma construção cultural bem específica. Não é um fato da natureza, sabe? É o que os filósofos chamam de ontologia, ou seja, uma maneira particular de entender o que é real, e existem muitas outras por aí. Então, para começar, vamos entender o padrão que acabou se tornando dominante. Essa visão ocidental da liberdade como algo, acima de tudo, individual. A nossa noção moderna de liberdade vem, em grande parte, de pensadores como o John Locke. Para ele, a liberdade é, na sua essência, algo negativo. Ou seja, ela é a ausência de coerção externa. É como se fosse uma esfera de autonomia individual, onde ninguém, nem mesmo o Estado, deveria poder interferir. Então, os pilares são bem claros. O indivíduo é a unidade fundamental de tudo. A liberdade é algo que se tem contra o coletivo. A propriedade privada é a manifestação física dessa liberdade. E o governo, bom, o governo serve como um guarda-costas para tudo isso. Esse é o mundo que muitos de nós habitamos sem nem perceber, sem sequer questionar. Mas é aqui que a coisa começa a ficar interessante de verdade. E se liberdade pudesse significar algo radicalmente diferente? Vamos dar uma olhada em outros mundos, em outras realidades. Olha só, na filosofia Ubuntu, que é muito forte em diversas culturas africanas, a lógica é completamente invertida. Não se é livre apesar dos outros, só se é livre por causa dos outros. Liberdade não tem a ver com autonomia, mas sim com interdependência. Ser isolado da comunidade não é ser livre, é o contrário, é ser desumanizado, é a maior punição que existe. Agora, vamos para outra realidade. Para muitas culturas nômades, liberdade é movimento. Lembra da propriedade privada como a base da liberdade liberal? Pois é. Para os nômades, ter uma casa fixa é como estar numa prisão. A verdadeira liberdade é justamente a ausência de raízes. É a capacidade de estar sempre em trânsito. Colocando os três lado a lado, o choque fica gritante. Para o liberal, a grande ameaça é a tirania do coletivo. Para o Ubuntu, é ser expulso do coletivo. Já para o nômade, é ser forçado a parar de se mover. Percebe? Não são só opiniões diferentes. São realidades que não conseguem coexistir dentro da mesma lógica. E isso nos leva direto ao coração do conflito, uma contradição fundamental que não dá para resolver com o simples acordo de cavalheiros. De um lado, temos a liberdade como um projeto individual. Do outro, como um projeto coletivo. No primeiro, a comunidade pode até ser vista como uma ameaça. No segundo, a comunidade é a única fonte possível de liberdade. Um precisa que o indivíduo seja soberano, o outro que a comunidade seja soberano. E aqui está o problema central. Não tem meio termo. Ou o indivíduo vem primeiro, ou a comunidade vem primeiro. Tentar misturar os dois, no fim das contas, geralmente significa que uma visão de mundo acaba dominando a outra, e quase sempre é a visão individualista que impõe sua lógica sobre a comunitária. Então, se não há uma resposta única, e se tentar criar uma síntese é uma cilada, qual é a alternativa? Bom, a proposta é mudar o objetivo. Em vez de síntese, buscar a coexistência. A pergunta então se transforma, sabe? Ela passa a ser como podemos viver juntos, sabendo que habitamos realidades políticas que são fundamentalmente diferentes. Se a minha liberdade depende de propriedade e a de outro povo depende de mobilidade, como a gente coexiste no mesmo planeta? Vemos isso o tempo todo em disputas de terra ou em debates sobre saúde pública que colocam direitos individuais contra o bem-estar da comunidade. A proposta é o que se chama de coexistência produtiva. A meta não é mais converter todo mundo para a mesma ideia de liberdade. A ideia é criar condições para que esses múltiplos mundos possam existir lado a lado. Em vez de buscar uma solução universal, é como se a gente passasse a praticar uma espécie de diplomacia entre realidades. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Depois de conhecer essas diferentes realidades, a pergunta que fica é: em qual mundo, em qual ontologia da liberdade cada um de nós realmente vive? No mundo do indivíduo soberano? No da comunidade interdependente? Ou talvez no da mobilidade constante? Porque, no fim das contas,
A resposta para essa pergunta define a própria natureza da realidade em que vivemos. Ela define o que vemos como justo ou injusto, como progresso ou como opressão. E, o mais importante, ela define as lutas que consideramos que valem a pena lutar. Reconhecer que existem outras respostas possíveis talvez seja o primeiro passo para navegar em um mundo que é, e quem sabe sempre deva ser, plural.